A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, amigos e familiares. Sábado, Deus tem uma palavra para nós. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz assim: Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Meus queridos irmãos, amigos e familiares, esse texto é um texto onde Paulo vai direcionar o povo de Deus por intermédio do Espírito Santo acerca da responsabilidade de todos aqueles que confessam a Cristo Jesus viver em novidade de vida. Esse texto está contextualizado dentro do capítulo 5 de Romanos, quando Paulo, no finalzinho do capítulo, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Paulo vai dar uma explicação clara, objetiva, de que quando se estabeleceu, na época de Moisés, precisamente as leis, os estatutos, os mandamentos por parte do Senhor, aquilo que as pessoas não tinham consciência de que era errado, de que era pecado, passou a ter. Porque a lei, ela vem para impedir a transgressão, o erro, vai direcionar, vai padronizar através dos mandamentos, dos estatutos, para que as pessoas não venham a errar. Só que quando a lei veio, o pecado abundou, porque antes não se tinha conhecimento e agora se tem pela lei. A exemplo da expressão imperativa, não matarás. Tem lei, e se tem lei, é porque eu não posso infringi-la neste quesito. A mesma coisa é não furtarás, não roubarás. Perceba que são leis imperativas, né? Mas que, por outro lado, abundavam o pecado. Está escrito que a lei veio e por ela se abundou o pecado. Mas onde abundou esse pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus excede a abundância do pecado. Então perceba, por que que Paulo tem a preocupação de iniciar o capítulo 6 fazendo este questionamento? Então, permaneceremos no pecado para que a graça mais aumente? Porque, tendo pela lógica de princípio, se o pecado abundou e a graça superabundou, porque a lei fez com que o pecado abundasse, então, se eu pecar mais ainda, essa graça mais e mais será superabundada na minha vida. Aí Paulo, para tirar qualquer pensamento duvidoso do povo, ele vai entrar no capítulo 6 com essa explicação. E aí no versículo 2, ele vai dar o arremate final dizendo: não, de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, não podemos permanecer nele. Então, em conjunto com o que o nosso Cristo falou,
quando ele orienta que se o nosso olho nos faz pecar, dentro de uma simbologia, dentro de uma cirurgia espiritual, né? Porque o nosso Deus, ele não concorda com mutilação de corpos, ele é contrário. Nós somos templo, morada do Espírito Santo, então ali é algo figurativo. Se o nosso olho faz no pecar, que nós arranquemos e lance para longe de nós. Se os nossos pés nos faz pecar, que nós cortemos e atire para longe de nós. Se nossas mãos fizer nos pecar, que nós arranquemos e atire para longe de nós. Porque é melhor entrar no reino dos céus sem um olho, sem uma mão, sem um pé, do que entrar todo o corpo no inferno e ser inflamado. E ali é onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então o que nós temos que fazer é, a partir deste momento, visto que a graça superabundou, eu vou tomar posse da graça que foi derramada sobre mim, para eu viver em novidade de vida. Porque quem está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do cima, que são do alto. Então nós não podemos viver na prática. Sabemos que se pecarmos, temos um advogado no céu fiel, mas não podemos viver na prática do pecado. Muito pelo contrário, se nós andamos na luz, como na luz ele está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Portanto, não podemos apresentar os nossos membros como instrumento de injustiça, pois, resgatado e comprado pelo sangue de Cristo, cabe-nos como cristãos oferecer agora os nossos membros como instrumentos da justiça, instrumentos de santidade, instrumentos de bênção, instrumentos para que o nome de Deus seja glorificado, de tal forma que aquele que rouba não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, porque o evangelho, quando entra, ele traz transformação de vida para cada um de nós. Então, que possamos viver para a glória de Deus, pois a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos fortalecendo.